A boa obra que Deus quer que nós vivamos, praticamos como salvo, é andar na justiça, é ser verdadeiro, é estar guiado por Cristo, submisso a Cristo, porque o reino de Deus não consiste em nenhuma vida religiosa, nenhuma formalidade de usos e costumes. O reino de Deus não é questão de comida nem de bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Confira isso lá, Romanos capítulo 14, versículo 17. Então, que você medite nessa instrução, que você desperte para o entendimento de Deus, para viver uma vida verdadeiramente com Deus, sendo instruído no que as Escrituras nos ensina, para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para a vida com Deus, de fé, de conhecimento, de entendimento, de prática, na sua vida de Deus, na sua vida de fé com Deus, aqui e até o final, para ser salvo. Porque só será salvo aquele que persevera até o fim. E perseverar aqui não é perseverar na vida religiosa. Não é perseverar sendo devoto de igreja. É perseverar na doutrina de Cristo. Tenha cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Paulo vai dizer a Timóteo, sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Então que Deus abençoe, que você possa estar sendo iluminado com a doutrina de Cristo que você está recebendo agora, a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Deus abençoe a todos. Meu irmão Edinaldo Nogueira, mais uma vez me despeço do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando. Já tentaram me desviar da palavra de Cristo, mas não conseguiram. Amém? Amém. Esse é o trabalho do diabo. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, que muitos vão apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. É isso que o diabo faz, tirando a gente da doutrina de Cristo, trazendo outro ensinamento, outros conceitos, levantando homens que diz que é profeta, pastor, que é sábio das Escrituras, que é conhecedor das Escrituras, para nos desviar de Cristo, da simplicidade do Evangelho de Cristo. Mas o Senhor Jesus disse que prudentes são aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. E aí, meu irmão Adinaldo Nogueira, fica mais uma vez aquela receita de Deus para nós, para a gente estar firme no Senhor e não ser levado por vento de doutrina, nem ser enganado por doutrina de demônios, nem ser feito negócio do homem, nem tampouco seguir heresia de perdição. Fica o conselho de Deus, irmão Adinaldo, para a nossa vida, que está lá na carta do apóstolo João, segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 e o 10, que diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Porém, nós temos que ser prudentes. Ouvir de tudo, reter o que é bom. E o que é bom é aquilo que está na doutrina de Cristo. Aquilo que não está na doutrina de Cristo não serve para edificar a minha vida com Deus. Porque a nossa vida com Deus só é edificada e firmada na doutrina de Cristo, pelo ensinamento de Cristo. Não é por ensinamento de igreja, de doutrina, de pastor, de coisa alguma. Então, quando alguém vier lhe ensinar alguma coisa, por exemplo, olha, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Aí o Senhor pergunta assim: Jesus ensinou isso? Vamos examinar para ver se Jesus ensinou isso? Não ensinou? Então fica tu e teu sábado, domingo, segunda, vai guardar o mês todinho se tu quiser. Vai viver esse ritual, esse cerimonial que foi para os judeus. Se você quer viver, viva. Mas eu não fui ensinado assim. Nós somos discípulos de Cristo. Temos que seguir e guardar a doutrina de Cristo. Não é de igreja alguma. Entendeu, irmão Edinaldo Nogueira? Quando alguém chegar para o Senhor e disser assim: olha, nós temos que ter uma igreja. Nós temos que ser batizados para ser salvo. Nós temos que ter um ministério. Aí você diz assim: aonde Jesus ensinou isso, meu irmão? Aonde Jesus ordenou isso? Aonde Jesus mostrou isso para os seus discípulos guardar como doutrina e obrigação para a regra de uma vida com ele? Aí o Senhor pergunta: vamos examinar. Eu não quero saber o que você crê, o que você diz, o que seu pastor ensina. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que buscar, conhecer e praticar a doutrina de Cristo. É isso que nós temos que praticar para nos salvar, ou seja, para continuar no caminho da salvação. Sendo guiado, instruído, conduzido na doutrina de Cristo.
Não é doutrina de igreja nenhuma. Quando alguém chegar para você e disser assim, olhe, se você não é o dízimo, se você não der o dízimo, você não é salvo. Tem que dar o dízimo como uma forma de honrar a Deus, de gratidão a Deus. Aí o senhor pergunta assim, meu irmão Adinaldo Nogueira. Olha, vamos examinar a doutrina de Cristo para ver se Jesus ensinou isso. Aonde está sendo isso ensinado por Jesus? Guardar sábado, dar dízimo, está dentro de igreja. Aí a gente vai se defendendo dos falsos profetas, das doutrinas de demônios, do evangelho anátema. Quer ver outra coisa? Quando alguém disser assim, irmão Adinaldo Nogueira, meu irmão amado aí em Cristo Jesus, aí da cidade de Buqui, no sítio de Olho de Água, aí em Sergipe. O irmão Adinaldo Nogueira, que juntos estamos aí em comunhão, unidos na unidade da fé, pelo vínculo do Espírito Santo, combatendo o bom combate da fé. Né, meu irmão Adinaldo Nogueira? Aí o Senhor diz assim para essa pessoa, aonde foi que Jesus ensinou eu ir para o templo para adorar a Deus? Eu precisar de estar em algum local para buscar a Deus. Aí o Senhor pergunta, Jesus ensinou isso aonde? Quando alguém vier lhe dizer assim, não, o Senhor tem que adorar a Deus no templo, tem que estar numa igreja, tem que buscar a Deus. Aí o Senhor pergunta a essa pessoa, esse pastor, esse teólogo, esse conhecedor, esse mestre, esse doutor nas Escrituras, seja quem for ele. Aí o Senhor pergunta a ele, aonde foi que Jesus ensinou isso? Vamos examinar aqui? Venha comigo aqui examinar. Aonde foi que os apóstolos ensinaram isso? Vamos aqui, me mostre aqui. Entendeu, irmão Adinaldo Nogueira? Só mais uma coisa para a gente aprender, para se manter firme na fé e não ser levado por vento de doutrina. Quando alguém chegar para o Senhor, meu irmão Adinaldo Nogueira, e dizer assim, olha, nós temos que ir para a casa de Deus, nós temos que contribuir com a casa de Deus, nós temos que dar o dízimo na casa de Deus, para ajudar a casa de Deus. Aí o Senhor pergunta assim, a essa pessoa, a esse pastor, a esse professor, a esse teólogo, a esse doutor, a esse profeta. Aí o Senhor pergunta assim, irmã Adinaldo Nogueira, aonde foi que Jesus ensinou isso? Eu sou discípulo de Cristo. Se ele ensinou isso, eu vou praticar. Agora, vamos examinar, vamos analisar se Jesus ensinou isso na doutrina de Cristo. Aonde é que está isso no Evangelho? Para eu viver. Entendeu como é que a gente se defende dos falsos profetas, dos enganos, da mentira, da doutrina de demônio? Dos ventos de doutrina, do Evangelho anátema, das heresias de perdição, dos movimentos vãs? A gente se defende assim, buscando manter-se firme na doutrina de Cristo. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás, e seja quem for o profeta, o pastor, o papa, o padre, se vier até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Agora, vamos conhecer a doutrina de Cristo. Para isso, nós precisamos ser prudentes e buscar, examinar as Escrituras para não errar. Buscar o conhecimento do Senhor para não ser enganado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele ensinou, porque só somos cristãos verdadeiramente se guardar o ensino de Cristo. Não é guardar o ensino de igreja, é guardar o ensino de Cristo. Foi o próprio Jesus que disse isso lá em João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Amém? Então, meu irmão Adinaldo, fica na paz. Foi muito bom esse momento, muito edificante. Nesta hora, esse ensino, esta oportunidade que Deus nos deu de nos edificar na fé. É isso que nos edifica, né? Tem gente que acha que é cheio de Deus porque está indo nos cultos de poder. A gente só é cheio de Deus quando a gente está congregado. Olha aqui, ó. Eu e o irmão Adinaldo congregado, com outros irmãos também. Estamos aqui se edificando nesse momento, alicerçando a nossa vida, fortalecendo ela no poder do Senhor, que é a sua palavra, seu conhecimento, a doutrina de Cristo, que nos dá o entendimento para a vida com Deus. Então, meu irmão Adinaldo, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada dia mais as nossas vidas, ao Senhor, a mim e a todos os irmãos em Cristo Jesus. Sejam cada dia mais abençoados com o conhecimento e o crescimento do entendimento de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para sempre. Boa noite na paz do Senhor, meu irmão Adinaldo Nogueira. Amém e amém. Fiquem na paz.